CNN Educação, com Rodrigo Maia. Olha o sorrisão dele, a alegria, o nome, a marca, né? Já não é a primeira vez, mas é bom demais, né? Como é que você tá? Tudo bem, Maia? Bom dia, Sidney, bom dia, Thaís, bom dia aos ouvintes. Aqui o Dudu aqui tava rodando a vinheta, o Dudu fazendo uma série de movimentos, Rodrigo Maia, aí comecei a rir, foi muito engraçado. Não, pessoal. eu valorizo. Você sabe que eu fico muito feliz quando pelo reconhecimento do trabalho, aparece ali o nome, pinta uma vinheta, valoriza-se isso. A Thaís e eu, pode ter certeza, posso falar por ela, nós lutamos muito para que nós tivéssemos esse espaço de educação e você chegou, se engajou e deu materialidade, porque nós achávamos que, pelo menos uma entrevistinha por semana, e começaram a surgir várias, entendeu? Porque a gente acha realmente que esse tema é muito, muito importante. E você tem trazido também entrevistados, não é isso, Rodrigo? Exatamente, eu tenho trazido entrevistados justamente para que a gente consiga, nas nossas análises, a gente consiga trazer alguns elementos, trazer alguns dados, ouvir as pessoas, porque a ideia do CNN Educação, fazer um diagnóstico, a ideia do CNN Educação é a gente criticar quando tem que criticar, elogiar quando tiver que elogiar, mas acima de tudo, fazer uma análise sobre a educação, sair um pouco das esferas só opinativas e falar sobre educação, né, Thaís? Então vamos ouvir o secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, que já está conosco na linha. Secretário, bom dia, obrigada por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. O Rodrigo Maia é o ativo mais recente aqui do Espaço CNN, com esse quadro CNN Educação. Desde o começo do programa em outubro, outubro passado, a gente se deu conta de que precisava abrir um espaço permanente para esse debate e a sua presença aqui hoje faz parte disso. E como disse o Rodrigo também, é importante termos esse diagnóstico sendo feito de várias regiões do Brasil, porque somos vários países no nosso território. E já começo lhe perguntando, então vou atropelar o nosso Rodrigo aqui, lhe perguntando como é que estão as coisas aí no município do Rio e o retorno às aulas. Bom dia, Thaís, bom dia, Sidney, bom dia, Rodrigo, um prazer imenso estar aqui com vocês, participando do Espaço CNN Educação, e eu louvo a iniciativa. Desde que falei com o Rodrigo, fiquei bastante impressionado com o que vocês estão colocando de pé. Thaís, a gente tem aqui no Rio de Janeiro tratado a educação com muita prioridade. Desde o começo da gestão do prefeito Eduardo Paes, no começo do ano, quando nós chegamos, assumimos aqui no dia 1º de janeiro, nós colocamos o plano de volta às aulas com a primeira prioridade da nossa gestão. Trabalhando muito com a saúde, desenvolvemos um protocolo sanitário referenciado pelos principais documentos ao redor do mundo que dizem respeito sobre o tema, pela Unesco, Unicef, pesquisas e outros países que estão voltando com as aulas, e aprovado pelo nosso comitê científico, que é formado por especialistas em saúde pública de diferentes instituições de pesquisa do Rio e do Brasil. E com isso nós começamos um processo de retomada das aulas presenciais com a complementação do ensino remoto. Em fevereiro nós voltamos com as primeiras escolas e atualmente nós já temos 97% da nossa rede voltando com o ensino presencial, com 97% das nossas escolas hoje já ofertam ensino presencial. Lembrando que a Rede Municipal de Ensino do Rio é a maior rede municipal de educação da América Latina em número de escolas. Nós temos 1.543 escolas na nossa rede. Então, já são quase 1.500 escolas que estão com esse ensino presencial, com muita responsabilidade, foco na segurança e urgência pela aprendizagem das nossas crianças. Secretário, bom dia mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Quando a gente fala de aumentar a carga presencial, o senhor mencionou de 97%, a gente tem algumas questões que caminham ao mesmo tempo que paralelas, elas se unem no final para que a gente entenda a educação na prática dentro desse cenário pandêmico. Então, quando a gente fala de carga presencial, vacinação dos professores e, obviamente, dos outros profissionais da educação e da segurança sanitária, as pessoas ficam com muitas dúvidas em casa. Na semana passada, quando a gente trouxe aqui o secretário estadual aqui de São Paulo, Rocieli, nós conversamos muito sobre isso e um dos temas, secretário, que mais foi abordado pelas dúvidas que chegam para nós é a questão mas é seguro colocar o meu filho na escola? Os professores estão seguros? A gente vê alguns sindicatos de professores espalhados pelo Brasil, tá, deputado? Secretário, desculpa, não estou dizendo especificamente do Rio ou de São Paulo, espalhado pelo Brasil, alguns professores dizendo, olha, nós não temos segurança, nós não estamos no sentido seguros, e eu vi alguns programas de vacinação aí no Rio de Janeiro com relação aos profissionais
da educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, para que a gente dissesse assim, olha, 97% estão nas escolas, por exemplo, aí do Rio de Janeiro, mas eles estão seguros. Esse é um ponto. E a questão do ensino remoto, como o senhor mencionou, por mais que as escolas municipais elas entreguem esse ensino, a minha pergunta é, os alunos estão conseguindo receber esse ensino? Ou seja, eles estão em casa e conseguem acessar? Por que eu pergunto isso para finalizar, secretário? Porque as secretarias dizerem que elas estão promovendo esse ensino, perfeito, está certíssimo, não tenho o que dizer. Mas a pergunta é, isso está chegando nos alunos, por exemplo, que são mais vulneráveis e que às vezes não têm condição? Perfeito, Rodrigo. Vamos lá, vários pontos importantes que você toca aqui. Primeiro, nós tratamos como prioridade dois aspectos essenciais para a nossa educação. A aprendizagem das nossas crianças e jovens, dos nossos alunos, precisa ser o nosso foco central, e a dignidade de trabalho dos nossos profissionais, então professores e todos os profissionais da educação. Nós não condicionamos o retorno presencial à vacinação por acreditar que a educação é um serviço essencial e tem uma importância muito grande na nossa sociedade. Mas nós tratamos a educação com prioridade nesses meses. Primeiro, ficou muito claro aqui no Rio de Janeiro, né, o lema de que a escola deve ser a última a fechar e a primeira a reabrir. Foi assim que se conduziu nos momentos de maior dificuldade e medidas sociais, medidas sanitárias mais fortes na cidade também. Além disso, nós já vacinamos todos os profissionais de educação do Rio de Janeiro. Então, nós concluímos a vacinação na semana passada dos profissionais de ensino técnico e ensino superior e há 2 semanas de ensino da educação básica. Então, todos os profissionais de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio na cidade do Rio de Janeiro já tiveram a oportunidade de se vacinar. Só no dia 9 de junho nós tivemos 61 mil pessoas, 61 mil trabalhadores da educação se vacinando. Foi um dia muito especial e histórico para a cidade do Rio. No dado que você mencionou, que eu disse que 97% das nossas escolas já ofertam ensino presencial. Os 3% que faltam, que é em torno de 45 escolas, têm problemas ainda em infraestrutura e serviços essenciais que precisam retomar. E nós temos dessas escolas uma média de 75% dos nossos alunos com interesse no ensino presencial. Então, a cada 4 alunos, 3 famílias optam por mandar os seus filhos para o ensino presencial. E a gente imagina que esse número vai aumentar ainda mais, essa proporção. Por quê? A partir de hoje, dia 21 de junho, no Rio de Janeiro, nós estamos aumentando a carga horária dos nossos alunos nas escolas, a presença deles nas aulas presenciais, a presença nas escolas. Então, nós estamos passando de 3 horas diárias, que era o turno reduzido, para 4 horas, se você estuda em turno parcial, faltando assim só um tempo para completar a carga horária máxima, e para 6 horas, se você estuda em turno único. E para finalizar, o ensino remoto ele precisa funcionar, Rodrigo. O ensino remoto ele é uma realidade, né? A realidade é híbrida, ela tem tanto a parte presencial, voltando de forma gradual, com cautela, mas precisa do remoto para complementar. E para isso a gente aqui no Rio de Janeiro vem ofertando através da TV, com 10 horas diárias todos os dias de programação, um aplicativo chamado Rio Educa em Casa, material impresso, mas é difícil. O mais difícil é o engajamento dos nossos alunos. Por isso que a gente pede às famílias, aos profissionais, especialmente aos nossos alunos, que não desistam de estudar remotamente, que vai ser muito importante nesse ano e ainda, imagino eu, que por muito tempo, visto que a realidade ela é híbrida e continuará sendo dessa forma. Sidney, não estamos... Pronto. Agora sim? Está me ouvindo? Sim. Tá, obrigado aqui. Vamos lá. Secretário, só para ficar bastante claro, a gente imagina uma escola, o professor, né? Mas não é só isso, né? É a diretora, são os zeladores, os seguranças, as merendeiras, outros profissionais, lá, o pessoal que cuida do paisagismo, do jardim, um monte de gente. Hoje, qual é a realidade das escolas municipais do Rio de Janeiro? Todo este contingente que está lá esperando as crianças chegarem, está vacinado? Sidney, todos os profissionais de educação que você perfeitamente descreveu, nossos professores, merendeiras, secretários escolares, pessoal da limpeza, da administração, já tiveram a oportunidade de se vacinar no Rio de Janeiro. A gente espera que tenham optado por se vacinar. Então, todos os profissionais de educação tiveram, no dia 9 de junho, a última etapa da educação básica e, na última quarta-feira, dia 16, do ensino técnico e do ensino superior.
A gente pede para aqueles que ainda têm algum receio, que infelizmente a gente sabe que alguns ficam em dúvida, que acreditem na ciência, que acreditem na vacina. Esse é o caminho para a retomada da educação na sua plenitude, da economia, do nosso país e do Rio de Janeiro. Então, secretário, como não é obrigatória a vacina, por exemplo, se uma diretora constatar que 1 ou 2 ou 3 colaboradores não quiseram tomar vacina, ela tem autoridade para dizer, olha, eu gostaria então que o senhor ficasse em casa, os senhores ficassem em casa e tal, até segunda ordem, ou ela tem que ser obrigada a conviver com aqueles profissionais que não se vacinaram, juntamente com outros que já optaram por se vacinar. Como é que é essa decisão? Sim, todos nós estamos enfrentando esse desafio na nossa sociedade, né? O desafio de convencer algo que acreditamos que é crucial, que é todos se vacinarem e acreditar na ciência com isso. Agora, é importante deixar claro que só tem a opção de trabalhar remotamente, de maneira permanente, na educação aqui no Rio de Janeiro, aqueles que fazem parte do grupo de risco e não tiveram a sua imunização completa. Então, se por opção, ou se você já completou seu ciclo de imunização, ou seja, segunda dose, e depois 15 dias, você já deve estar trabalhando no presencial. A gente entende que isso é um risco, né, que a pessoa corre de maneira desnecessária, e até já tivemos conversas com a Procuradoria-Geral do Município, pensando em formas de atuar de maneira mais incisiva quanto a isso, mas ainda estamos insistindo no diálogo, até porque são pouquíssimos casos, que bom, né, pouquíssimos casos que nós temos de negação no que diz respeito a questões como essa. Eu vou passar minha palavra aqui, vou dar a pergunta para o Rodrigo Maia fazer para o senhor, secretário. Secretário, queria conversar com o senhor a respeito da formação dos professores e da qualidade de ensino. Em que sentido, secretário? A gente tem aí uma situação pandêmica que a gente mexe muito, né? A situação está mexendo, o contexto está mexendo muito com as questões emocionais dos alunos, dos professores, dos familiares. Paralelamente, a gente tem a questão dos conteúdos, que a gente tem aí muito tempo de ou carga horária reduzida de aula, ou escolas fechadas, logo principalmente no começo da pandemia. Como é que a Secretaria do Rio está coordenando esse trabalho de conteúdo, ou seja, de as crianças, os jovens, os adolescentes recuperarem esse conteúdo e, ao mesmo tempo, o que está sendo investido na formação dos professores, que eu sempre considero um item fundamental para que eles estejam preparados para receber esses alunos, como eu disse, tanto do ponto de vista do conteúdo como do ponto de vista socioemocional, secretário? Rodrigo, assim que nós chegamos na secretaria, nós fizemos uma adequação no organograma, na estrutura da secretaria, especialmente na parte da subsecretaria de ensino, para que ficasse claro o nosso tripé, que nós acreditamos que é fundamental para uma boa aprendizagem, uma aprendizagem adequada dos nossos estudantes, que é o tripé formado pelos pilares de currículo, avaliação e formação. E esses 3 pilares, eles precisam se conversar e atualizar um ao outro. Então, por exemplo, nós temos um processo constante de avaliação, atividades diagnósticas, no fim de cada bimestre. Então, nós realizamos a primeira atividade diagnóstica depois de muito tempo que o Rio de Janeiro não realizava, no final do primeiro bimestre desse ano, com a participação em média de 78% dos nossos alunos, ou seja, muito significativa. Sim. E as lacunas de aprendizagem impactam na formação dos nossos professores através da formação continuada. Uhum. Nós temos no Rio uma instituição que é a nossa Escola de Formação de Professores, a Escola Paulo Freire, aqui no Rio de Janeiro, que faz um trabalho muito importante, atuando muito como centro de pesquisa e formação dos nossos docentes, e nós queremos cada vez mais descentralizar a atuação dessa escola, espalhando pelas nossas 1.543 unidades escolares. Além disso, nós temos uma formação tecnológica que é cada vez mais importante. Então, na otimização do nosso aplicativo, o Rio Educa em Casa, da nossa parceria com a Google, que utilizamos a Google Sala de Aula, de uma plataforma que criamos de gamification para tornar o ensino mais interativo, com alguns incentivos e bonificação para os estudantes ali com incentivos disso, que é a Rio Educopédia e também outras ferramentas necessárias. E, por fim, nós também acreditamos que nesse processo de formação é muito necessário um processo de acolhimento. Nós precisamos resgatar o vínculo das nossas crianças, mas também dos nossos profissionais. E, para isso, lançamos um programa de saúde mental para os profissionais aqui do Rio de Janeiro,
que está em curso, se aprimorando, para que a gente possa dar todo o suporte aos nossos profissionais no momento de tantas incertezas e dificuldades que tem sido essa pandemia. Rapidamente, secretário, essa questão da ponta que eu citei na pergunta anterior, como é que todas essas ações elas chegam nos alunos? O que eu quero dizer, secretário, muito rapidamente para a gente encerrar? Quando a gente fala dessas ações, todos os secretários, ou pelo menos a maioria deles, cita todas essas ações que são feitas tanto na prefeitura como nos estados. Só que ainda a qualidade de ensino, em todos os indicadores que a gente vê, eu e a Thaís mesmo, a gente na semana passada fez uma matéria junto sobre isso, aqui com a nossa produtora Larissa Coelho, falando desses índices específicos. Como é que todas essas ações impactam realmente na qualidade de aprendizagem dos alunos, secretário? O senhor tem alguma medida nesse sentido? O senhor tem algum indicador, algum número para passar para a gente? Com certeza, a gente tem uma presença muito forte diretamente nas nossas escolas. A gente acredita que a educação se faz no campo, se faz através da presença, de fato, com a comunidade escolar. Então, eu rodo muito as nossas unidades, as nossas coordenadorias regionais, são 11 aqui no Rio de Janeiro. Como eu disse, né, a maior rede municipal de ensino da América Latina, com 1.543 escolas, é de uma complexidade muito grande. Nós temos indicadores que são indicadores tradicionais, que vai desde o IDEB, né, que mede aí tanto a nossa assiduidade quanto a parte de aprendizagem com a Prova Brasil, mas também temos indicadores internos, que a gente também combate evasão escolar, distorção em idade e série, níveis de aprendizagem com avaliações internas nossas, como essa atividade diagnóstica, mas o mais importante é que a escola esteja alinhada com essa narrativa, e a escola precisa ser protagonista. Por isso que a gente defende muito a valorização da equipe gestora, da comunidade escolar, através do seu conselho escola-comunidade, porque se a escola não estiver comprada na política pública, não vai funcionar. Eu costumo dizer que se a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual não atrapalhar, já é um grande avanço. E mais do que isso, a gente tem que ser um grande trampolim de boas práticas. A gente tem inúmeras práticas incríveis no Rio de Janeiro que precisam de apoio, precisam de escalabilidade. Eu acredito que esse é o papel de uma Secretaria de Educação. Muito bem, muito obrigada. Nós conversamos com o secretário municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, trouxe vários elementos aqui para a gente prestar atenção e acompanhar de perto o que está acontecendo nessa cidade que é tão importante para o Brasil. Secretário, muito obrigada, volte sempre. Falamos aqui, o CNN Educação é um quadro permanente do nosso programa e será sempre um prazer recebê-lo e atualizar esse quadro da capital fluminense. Uma boa semana para o senhor. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sidney e Rodrigo. Parabéns pelo quadro e vamos em frente. Vamos em frente, sim. Tchau, Rodrigo. Boa semana. Boa até semana, já, Thaís. Sidney. Boa semana, Sidney. Tchau, até a próxima. Fica aí, ouvinte, que a gente só vai ali e já volta.